10 animais mais perigosos da selva amazônica. A selva amazônica é a maior de seu tipo no mundo. Durante anos, os viajantes de todo o mundo têm viajado à Amazônia em procura da aventura e a experiência de sua vida. Ainda que há uma tranquilidade e unidade com a natureza quando se encontra na Amazônia, segue sendo o lar de algumas das criaturas mais escalofriantes e letais vivos. As seguintes são as criaturas todas fascinantes e interessantes à sua maneira. Alguns deles mais perigosos que outros. Esta é uma lista de 10 das criaturas mais aterradoras que se encontram na selva tropical do Amazonas. Número 10. Anaconda verde. A anaconda verde, conhecida também como a rainha do Amazonas, mede mais de 9 metros de longo e pesa mais de 500 libras. A América do Sul é o lar da anaconda verde. Estas serpentes começaram a chegar a lugares inabitáveis que não eram originalmente parte de seus ecossistemas. Por exemplo, chegaram a Peru, Bolívia e Brasil. Elas desfrutam dos bosques tropicais e por isso crescem na zona do rio Amazonas, sendo capazes de viver tanto na terra como no água. Como seu nome indica, esta serpente é de cor verde, mas sua cor pode variar segundo sua localização. São capazes de tirar os olhos da água e manter seu corpo embaixo dela. Isto lhes permite ter o elemento surpresa quando se trata de capturar as suas presas. Podem permanecer baixo água durante longos períodos de tempo, já que são lentas em terra, mas muito rápidas no água. Elas emboscarão nas presas que vêm a beber água, usam suas poderosas mandíbulas e depois as mordem. Nesse mesmo instante, se enrolam ao redor do corpo das presas para sufocar. Isto toma uns poucos segundos, devido à força brutal que tem estas serpentes. As fêmeas são conhecidas por ser canibais. Número 9. Piranas. Originários de América do Sul e mundialmente conhecidos por sua voraz apetite. Estima-se que existem na atualidade de menos de 30 a mais de 60 espécies de piranas. Teceram-se muitas histórias a respeito da vida da pirana, e suas características têm inspirado várias histórias fictícias que com frequência destacam sua ferocidade. O corpo da maioria das piranas é robusto e estreito. Medem de 14 a 26 centímetros de longitude, mas há espécies que crescem até atingir mais de 40 centímetros. A cabeça é prominente e as mandíbulas têm grande força, com uma sozinha fila de dentes na cada uma. Encontra-se as piranas nos rios de América do Sul, de onde é originária. Vive na bacia do rio Amazonas, no rio Orinoco, nos rios das Guianas, no sistema Paraguai-Paraná e nos sistemas do rio São Francisco. As piranas não são tão agressivas, nem costumam atacar ao ser humano a não ser que o nível da água seja demasiado baixo ou exista escassez de alimento. De fato, se isto ocorre, podem atacar qualquer coisa que caia à água. Outro dado verdadeiro é o frenesi que experimentam ao se alimentar depois não o fazer adequadamente. Número 8. Mosquito. De todas as criaturas, esta é a mais perigosa e mortal, já que os mosquitos são portadores de doenças mortais como a malária, febre amarela e o zika. O que é mais espeluznante a respeito destas criaturas é que vêm da nada e mordem você sem que nem sequer se dê conta. Calcula-se que há mais mortes associadas com os mosquitos que com nenhum outro animal do mundo. Descreveram-se ao redor de 3.500 espécies diferentes em todo o mundo. Com o fim de extrair o sangue de suas vítimas com maior facilidade, os mosquitos têm em seu saliva uma proteína anticoagulante muito potente que introduzem em nossa torrente sanguínea quando nos picam. Dado que nosso sistema imune reconhece as proteínas de saliva do mosquito como estranhas, liberta histamina, e a zona que rodeia a picada se inflama, se enrojece e se gera calor e picazão. Número 7. Aranha errante brasileira. Encontram-se nos livros de recortes como a aranha com veneno mais mortífero do mundo, de aqui que este entre as aranhas mais perigosas. Há 8 espécies conhecidas desta aranha em particular. Levanta as 2 patas delanteiras de maneira que é capaz de oscilar de um lado a outro.
Encontram-se por todo o solo da selva e é daí de onde provem seu nome. Durante o dia, escondem-se baixo as rochas e nas grietas. Amam os lugares que são escuros e úmidos. Vivem nos bosques de Costa Rica, em Colômbia, Peru, Brasil e Paraguai. Às vezes encontram-se em caixas de plátanos que se exportam a todo o mundo. Por isso muitos envios têm que ser vigiados de perto. As pessoas que os descarregam devem estar bem conscientes de que os bananos são um esconderijo comum para este tipo de aranha. A aranha errante brasileira é um dos tipos mais agressivos de aranhas. Elas lutam entre si pelo território se há demasiadas em uma sozinha área. Não parecem se sentir bem em cativeiro, possivelmente devido ao estresse que lhes causa. Número 6. Símpies gigantes. Trata-se do símpies maior do mundo, também conhecido como símpies gigante do Amazonas ou símpies gigante peruanos de patas amarelas. Habitam uma zona ampla de América do Sul e as ilhas Trinidad, Jamaica e Santo Domingo. Caracterizam-se por ser carnívoros. Não se assuste, não comem pessoas, sina lagartos, ranas, aves, ratos e inclusive morcegos, aos que costumam atrapar em voo. Também comem tarântulas. A imensa quantidade de pés que tem lhe permitem mover-se muito rapidamente. Na cabeça tem 2 garras curvas que podem injetar um veneno mortal às suas vítimas. O veneno é muito potente. Se picam a um humano pode causar inchaço, escalofrios, febre e debilidade. São animais venenosos que inoculam o veneno mediante seus patas mais próximas à cabeça. Com o veneno que tem estes animais, atrapam as suas presas e se defendem dos depredadores. Número 5. Hormiga-bala. La hormiga-bala, Silama azipor, é um intenso dolor que genera sua picadura, comparado com el de uma bala. La vítima experimenta um dolor agonizante por las próximas 12 ou 24 horas. Esta hormiga se encontra em los bosques e selvas de Sudamérica e mide ao redor de 2,5 cm. Quem sofreram-no descrevem-no como ondas de dor ardente e pulsátil, que não cessa em 24 horas. A causante desta dor é uma neurotoxina, a poneratoxina, o principal composto ativo no veneno, descrita a princípios de 1990 quando se pesquisavam substâncias naturais que pudessem ser utilizadas em inseticidas. A parte da cor, a picada tem mais consequências, entre as que destacam uma febre que pode durar 3 dias ou a necrose da zona afetada. Outros signos e sintomas são as intensas dores na zona afetada, inflamação, tremores, sudoração, náuseas, ou aumento da temperatura e parálises. Uma segunda picada pode ser capaz de causar um choque anafiláctico mortal. Número 4. Caimã negro. O caimã negro é natural do norte de América do Sul. Sua distribuição compreende a bacia do Amazonas, desde a desembocadura até Equador e Bolívia. Existem reporte de ter visto em Paraguai. Habita em todo tipo de curso de água doce. O caimã negro é provavelmente o mais temível cocodrilo no planeta. Teve um momento no que estes animais estavam quase extintos na Amazônia. No entanto, graças às leis anti-caça que têm sido salvados. Estas criaturas têm a pele de cor escura, que lhes ajuda a camuflar-se à espera de sua presa. Apesar de que não são demasiado exigentes com o que comem, tendem a colar aos peixes, mas se têm fome suficiente vão atacar animais maiores como ciervos. Seu ninho é uma pequena aglomeração de vegetação seca com terra. Com as patas traseiras abrem um espaço e é aí onde deposita os ovos. Põe de 21 a 75 ovos, traslada-se à água. Mantém-se próximas ao ninho e defendem-no com ferocidade. Número 3. Ranas venenosas. As ranas venenosas de cores do Amazonas devem sua grande diversidade a ancestros que chegaram em várias viagens a esta região desde os Andes nos últimos 7 milhões de anos. Pesquisadores da Universidade de Texas atribuem às montanhas andinas a origem das ranas amazônicas. Contrariamente ao que se pensava, a diversidade destes anfíbios na bacia amazônica não é o resultado da evolução exclusiva destas espécies na própria selva tropical.
Segundo os cientistas estadunidenses, ândios foram uma fonte importante de biodiversidade para a região do Amazonas. Estas ranas têm evoluído para formar as aproximadamente 70 espécies conhecidas hoje na bacia do Amazonas. Segundo os cientistas, esses batrácios também migraram desde o Amazonas às zonas aledanas, e desde para outras regiões no Neotrópico. As ranas veneno de seta são pequenos e medem de 20 a 40 milímetros. Animais fotogênicos de cores brilhantes, como vermelho, laranja ou verde, de forma que seus depredadores possam os reconhecer facilmente e se manter afastados. Número 2. Inseto assassino. O inseto assassino encontra a sua vítima por meio de sua câmera térmica natural e de um sensor químico que pode detectar o dióxido de carbono. Uma vez que chega ao rosto, o bicho se alimenta do sangue dos lábios ou as pálpebras, sem que sua vítima saiba sequer que está ali. Enquanto o bicho alimenta-se, também defeca. Assim, um minúsculo parasita unicelular pode abandonar o corpo do bicho assassino e penetrar na torrente sanguínea, o que provoca o mal de Chagas. O mal de Chagas pode provocar que cesse a contração muscular dos intestinos, o que provoca que o corpo se encha com seus próprios desfeitos, ou simplesmente pode provocar uma insuficiência cardíaca. Este bicho e a doença que transmite usualmente só dão problemas em América do Sul, especialmente na selva amazônica, onde proliferam pela temperatura e umidade existente. Número 1. A anguila elétrica. Este peixe de aspecto pré-histórico e quase cego não tem nada que ver com as anguilas reais, mas bem com as carpas e os peixes-gato. Habita nos rios Orinoco e Amazonas, em América do Sul. São carnívoras e podem viver até 15 anos. Sua característica principal é sua capacidade para gerar eletricidade e dar descargas elétricas às suas presas ou inimigos, comunicar-se entre elas ou detectar animais. Geram a eletricidade mediante 3 órgãos bioelétricos especiais que contêm umas 6.000 células especializadas telefonemas eletrócitos. O corpo da anguila elétrica é longo como o das verdadeiras anguilas, cilíndrico e desprovisto de barbatana volume, barbatana dorsal e barbatanas pélvicas. Em mudança, possui uma barbatana anal alongada que se estende até a ponta da fila e que utiliza para se mover. Tem branquias, mas também um órgão respiratório vascularizado dentro da cavidade oral, e dado que obtém do ar sua maior parte de oxigênio, precisa sair à superfície a cada 10 minutos para inalar e regressar ao fundo do água.